Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando agora o segundo trimestre de 2018. E neste segundo trimestre de 2018 estaremos estudando aí sobre a ética cristã. Existem vários tipos de ética, mas nós vamos estudar a ética cristã. Ou seja, nós vamos estudar a ética de Deus. Nós sabemos que Deus é um ser moral, sabemos que os anjos são seres morais, e o homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança, portanto o homem é também um ser moral. E se o ser é moral, ele deve conhecer a ética, ele deve ter uma ética, ele deve ter normas de vida a seguir. Então, nós vamos estudar aí qual a maneira de Deus. Olha bem, se você compra um celular, lá tem ali umas regras de uso, né, que vem ali no livretozinho para você seguir. Se você compra um automóvel, também tem ali o livreto que você vai seguir aquelas regras que existem ali. Então o automóvel vai precisar de trocar óleo, vai precisar trocar um filtro, vai precisar colocar água no radiador. Então são normas técnicas. Então, ao criar o homem, Deus também deu um livro aí de regras, né, a serem seguidas por este homem, para que esse homem viva bem. Então é um manual, né, um manual técnico, vamos dizer assim. Então nós também temos. E esse livro de fé e prática chama-se a Bíblia. Então a Bíblia vai nos fornecer aí a ética cristã. De que maneira nós devemos nos portar, de que maneira nós devemos viver. Então aí Jesus resume tudo isso dizendo que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como a nós mesmos. Seguindo só essas duas coisas aí, pronto, você estará vivendo a ética de Deus para o ser humano. Então, aí vamos dizer, moral, né, do homem vai ser de acordo com a vivência dentro dessa ética. Então nós podemos dizer que aquela pessoa tem aí uma moral elevada, ou essa pessoa não tem moral, comparando o quê? A maneira de viver, de agir, né, de falar desse homem com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é o prumo, é a ética perfeita, a ética de Deus para nós. Basicamente, então, a moral é o conhecimento que o ser humano tem dessas regras. Toda sociedade tem regras a serem seguidas, obedecidas. Então você será um ser moral, bem considerado, se você seguir essas regras. E se você quebrar essas regras, então você é um ser imoral. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem perfeito. Então era um ser moral perfeito, porque ele tinha as normas de Deus a serem seguidas, a ética de Deus, e ele seguia essa ética. Mas a partir do momento que o homem desobedeceu a Deus, então ele quebrou as regras de Deus, então ele passou a ser imoral, e ele passou a ter o que? O conhecimento do bem e do mal. E agora ele vai poder escolher se ele quer ser ético ou não ético. Então você vê aí a capa da nossa lição nova, ela traz aí os prédios, né, falando da sociedade pós-moderna, e aí uma Bíblia aberta, que é o livro de regra e prática cristã, e que deve aí iluminar, como você vê, uma luz saindo,
iluminar essa sociedade, mostrar a ética verdadeira a esta sociedade corrompida. O que acontece? Os homens colocam então como moral, como ética a ser seguida, os seus valores. E os valores humanos muitas vezes são diferentes dos valores divinos. Então, veja bem, vai haver aí um conflito então. Então os homens consideram moralmente correto algumas coisas que Deus considera imorais. E muitas vezes os homens consideram alguma coisa imoral, sendo que essa coisa para Deus é uma coisa moralmente correta. Então, quando há esse conflito, os homens fazem leis, criam leis aí que são imorais diante de Deus, né? Então estão sendo antiéticos, e isso é o que? É um pecado. Isso nós chamamos o que? Inversão de valores. Então, o valor cristão é de acordo com a Bíblia, e muitas vezes o homem cria coisas contrárias ao que a Bíblia ensina, ao que a Bíblia ordena, como sendo correto, como sendo ético. E é por isso que neste trimestre, então, nós estaremos estudando aí nas revistas da CPAD com o tema Valores Cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. E nós temos aí como comentarista deste trimestre o pastor Douglas Almeida Batista. O pastor Douglas foi relator, né? Nós estudamos aí a razão da nossa fé. Isso foi então no terceiro trimestre de 2017. E o pastor Douglas foi o relator então da comissão que estudou, né, criaram um livro sobre exatamente aí a apologética cristã. Nosso trimestre nós estaremos estudando a respeito exatamente então de como enfrentar em nosso tempo essas questões morais que conflitam com a ética bíblica. Questões que nós estamos vendo aí, leis, mais leis criadas que confrontam a palavra de Deus, que confrontam a ética verdadeira, a ética de Deus. Então nós estaremos estudando nesse trimestre as seguintes lições. A primeira lição, lição 1, o que é ética cristã? Lição 2, ética cristã e ideologia de gênero. Lição 3, ética cristã e direitos humanos. Lição 4, ética cristã e aborto. Lição 5, ética cristã, pena de morte e eutanásia. Lição 6, ética cristã e suicídio. Lição 7, ética cristã e doação de órgãos. Lição 8, ética cristã e sexualidade. Lição 9, ética cristã e planejamento familiar. Lição 10, ética cristã e vida financeira. Lição 11, ética cristã, vícios e jogos. Lição 12, ética cristã e política. Lição 13, ética cristã e redes sociais. Então você viu aí que são realmente temas atuais e que devem ser estudados, precisam ser estudados por todo cristão. Então esse trimestre é de suma importância para nós, e todo pastor, todo líder, todo professor deve falar disso na igreja, falar disso na internet, falar disso no seu trabalho, falar disso na sua faculdade. Então isso deve ser extremamente considerado de suma importância na vida cristã. Então o cristão vai ter o quê? Um rumo, né? Ele vai ter o quê? Um norte, ele vai ter o quê? Uma referência. O que eu devo seguir dentro deste assunto? O que eu devo seguir? O que eu não posso fazer? Então é importante isso. Imagine aí alguém conversando sobre, por exemplo, aborto. Por que eu devo ser contrário ao aborto? Alguém está conversando sobre pena de morte. Por que eu, como cristão, não posso apoiar a pena de morte? Alguém está conversando aí sobre jogar na loteria,
Então, por que eu, como cristão, não devo fazer isso? Então, é muito importante você estudar este trimestre. Inclusive, até as pessoas, os jovens, por exemplo, que têm uma revista diferente, né, o adolescente, também deveriam ler essa lição, estudar essa lição juntamente conosco, porque eles estão envolvidos muito nesses assuntos. Vai lá nos seus colégios, faculdades, universidades, eles precisam conhecer isso. Lá no seu trabalho, precisam conhecer isso. Então, quando conversam com as pessoas, eles têm que mostrar para as pessoas o que é aí a ética cristã, quais os valores realmente cristãos que devem ser seguidos. Muitas vezes vão ser procurados, perguntados sobre esses assuntos. E aqui, por exemplo, fala um assunto muito atual e que influencia muito a vida dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, até as crianças, né? Que é aí falando a respeito de todo o uso das redes sociais, que aí é a internet, né? Principalmente. Então, nós devemos estudar e os pais devem estudar e passar para os seus filhos esses estudos e, de preferência, ter aí uma revista e pedir para os seus filhos estudarem essas lições. É muito importante aí que este trimestre todas essas lições sejam repassadas para os filhos, adolescentes, jovens, né? Todos devem ler e aprender estas lições. Você deve leva seu pai, leva sua mãe, leva seu avô, sua avó. Aí é para todos, é muito importante para que os crentes saibam responder quando forem perguntados sobre esses assuntos. Então hoje estaremos estudando aí a lição de número 1, o que é ética cristã. E nós estaremos vendo então as seguintes partes e seguintes tópicos. Na primeira parte nós vamos ver o conceito de ética cristã. Tópico 1, definição geral. Tópico 2, ética e moral. Tópico 3, ética cristã. E tópico 4, princípios da ética cristã. Depois, na parte 2, nós vamos estudar fundamentos da ética cristã. Tópico 1, o decálogo. Tópico 2, os profetas. Tópico 3, os evangelhos. Tópico 4, o sermão do monte. Tópico 5, as epístolas paulinas e gerais. Na parte número 3, nós vamos estudar aí chamados a viver eticamente. Tópico 1, não cobiceis as coisas más. Tópico 2, não vos torneis idólatras. Tópico 3, não nos prostituamos. Então hoje nós estaremos estudando essa lição, o que é ética cristã. E nós temos aí como texto áureo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23, que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. O que nos convém? O que edifica a nossa vida? O que edifica a vida das pessoas? Então nós devemos aí olhar, né? Paulo está falando aqui, depois dele dizer os seus sofrimentos na obra de Deus, né? E ele diz assim: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Ou seja, eu posso passar por diversas situações. Então ele sabia estar com dinheiro, sabia estar sem dinheiro, ele sabia viver não tendo o que comer, mas também sabia viver quando tinha que comer, né? Então ele sabia viver quando ele estava entre os irmãos, tranquilo, mas também sabia viver quando era perseguido pelos irmãos. Então veja só, ele estava falando sobre as suas prisões, sofrimentos, e ele diz: olha, eu posso então todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar por qualquer situação, porque Deus está comigo.